Quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Seja bem-vindo ao BR News TV. Acompanhe aqui as principais notícias do dia. Pessoal, vamos começar aqui falando sobre questão de saúde, né? Vai ser antecipada a campanha de vacinação contra a gripe, né? E aí eu acho que o motivo é algo bem óbvio, né? Por conta desses casos de dengue estarem aumentando exponencialmente, né? Então, com muitos casos de dengue, né, a cada dia, inclusive algumas mortes em alguns lugares do país, viu-se a necessidade, né, da antecipação da campanha de vacinação contra a gripe, né, principalmente também contra a influenza, né, e essa vacinação vai ser antecipada, né? Não, seria em breve, né? Mas vai ser antecipada por conta de evitar que a população fique ainda mais doente, né? Porque os hospitais estão lotados com pessoas com dengue, né? Ou suspeita de dengue em vários níveis. E se junto com o surto de dengue começar a se iniciar um surto de gripe, o sistema único de saúde vai acabar ficando abarrotado, né? Inclusive até os hospitais particulares também, que muitos estão cheios também de pessoas com dengue ou sinais de dengue, né? Inclusive, diga aqui nos comentários se você já pegou dengue, se você, como que você se sentiu e se você, quando pegou dengue ou teve suspeita de dengue, se você foi ao hospital da sua cidade, a uma rede pública ou rede privada. Diga aqui nos comentários como é que estava. Estava cheio, estava lotado? Como é que estão os casos aí na sua localidade? Seguindo com as notícias, tem resultado aqui na economia, né? Teve uma pesquisa que saiu que apresentou altas e baixas na produção industrial. É, o setor de alimentos, né, setores como o de alimento, teve queda na produção, mas ao mesmo tempo o setor de bens de capital teve uma grande alta na produção, tá realmente em alta, principalmente nos últimos 2 meses, né? E o que que é esse setor de bens de capital? Setor de maquinário, né, máquinas industriais, setor de carros, de bens de consumo como eletrodomésticos também. Então, o que significa que a população também está com mais acesso com um poder aquisitivo maior, né? Um poder de compra maior no momento, e isso acaba refletindo nesses resultados, certo? Queria pedir para você, por gentileza, que deixasse o seu like aqui, por favor, e que também se inscrevesse no canal, né, para você poder acompanhar as notícias diariamente aqui conosco e incentivar o nosso trabalho, tá bom? Já te agradeço enormemente. Seguindo com as notícias, lá nos Estados Unidos tá tendo a corrida presidencial, né? E aí, ao que tudo indica, o Biden realmente vai ser o candidato que vai tentar enfrentar o Trump, né? E nós sabemos que o Trump lá tem uma força muito grande, né? Ele tem uma base eleitoral muito forte e até o momento ele tem mostrado resultados muito positivos nessas etapas da eleição lá, que é uma eleição completamente diferente da nossa, né? E os resultados até então são muito positivos e favoráveis ao Trump, né? Existem algumas questões que diferem bastante os dois candidatos e a população acaba se dividindo, né? Mas principalmente tem a questão também dos idealismos políticos, né, das bandeiras de um lado X contra o lado Y, né? Então às vezes não importa muito quem que é a pessoa e sim de qual lado que ela está, né? Então, seguindo com as notícias aqui, né, no Haiti segue uma situação caótica, né? A gente sabe que lá está tendo um conflito muito grande lá entre o governo, tecnicamente, né, entre o governo e várias gangues que dominam, né, o Haiti, principalmente na capital Porto Príncipe. Então, essas gangues elas fizeram diversos ataques nos últimos dias, inclusive um dos ataques foi num presídio, né, libertando vários e vários presos. Inclusive teve algo interessante que a gente noticiou aqui também, que alguns presos de lá, dessa prisão penitenciária que foi atacada, foi, né, explodida lá, quebrada, tudo, muitos fugiram, mas teve alguns que ficaram em suas celas, né? Mesmo tudo arrebentado lá, tiveram alguns presos que preferiram ficar dentro da cadeia
pediram para continuar lá presos por medo de como tá do lado de fora, né? De tão caótica que tá a situação, de tão intensa que tá esse conflito aí. É quase uma guerra civil, né? Lá no Haiti, né? Então é uma situação muito, muito complicada. E para encerrar aqui as nossas notícias do dia, o STF aqui do Brasil, ele está discutindo, né, está em pauta lá a questão do porte de maconha para uso, se é crime ou não, né, se deve ser tratado como crime ou não. Nós sabemos, né, que existem muitas pessoas no Brasil, no mundo inteiro, né, que utilizam, fazem uso da maconha, alguns de forma apenas recreativa, outros de forma também recreativa e de forma terapêutica, mas existem também muitas pessoas que usam, utilizam, né, ou um extrato ou algo relacionado à maconha para uso medicinal, né? Principalmente em tratamentos para epilepsia e vários outros males que fazem da vida da pessoa literalmente um inferno, mas que magicamente, né? Magicamente não, graças a Deus, né? Que criou todas as plantas, que criou toda a natureza, né? Graças a Deus, nesse caso, na aplicação, né? Pessoas com enfermidades com transtornos muito complicados conseguem ter um pouco de paz, ter um pouco de tranquilidade em suas vidas, usando um extrato de CBD, ou alguma coisa derivada da maconha, né, como tratamento, né? Então, assim, o que está em discussão no STF é o porte da maconha que é vendida para ser fumada, né? A maconha do seu estado normal que é vendido, né? Como se fosse ela colhida e seca, né? Então, isso está sendo discutido como se é crime ou não. Como assim? Se uma pessoa que ela é, está com uma quantidade de maconha no bolso e essa maconha é 100% de certeza que é para uso pessoal dela, então isso deve ser crime ou não? Essa discussão, né, que gere que está em torno desse tema, né? E é isso que eles estão discutindo e tentando chegar numa resolução no STF, se é tratado como crime ou não. Lembrando, pessoal, que atualmente uma pessoa que tiver com uma quantidade pequena de maconha não definida, né, depende do policial que aborda para definir como pequeno ou não, mas na maioria dos casos, atualmente, uma pessoa que está com alguma quantidade pequena, digamos assim, de maconha consigo, ela não é presa, tá, pessoal? Atualmente isso já não acontece. Só se a pessoa tiver, além de estar com a quantidade de maconha, se ela tiver com um caderno de anotação, com balança, se ela tiver numa boca de fumo ou algo ou num lugar de venda, né? Mas se for uma pessoa que tiver uma abordagem, sei lá, abordaram um carro numa blitz, encontraram uma porção, né, pequena de maconha na pessoa e a pessoa alega que é para uso, isso não leva a pessoa para cadeia, tá? A pessoa atualmente já, né? A pessoa vai, assina um termo na delegacia, no máximo paga uma cesta básica ou algo do tipo e é liberado, tá bom? Então, eu digo isso porque essa discussão de descriminalizar ou não, ela não vai mudar tanta coisa assim, porque atualmente na prática ninguém é preso por porte, né, de uma quantidade pequena. O que talvez esteja mais em discussão lá é essa quantidade, como definir o que uma pessoa está com uma quantidade e que ela é usuária ou que ela está vendendo, né? Como que isso se define? É pela quantidade? Pela pessoa, por onde a pessoa está, outras questões, né? É um debate complicado, né? Um debate complexo, né? De como se define isso de uma maneira de regra, né? Então comente aqui, por favor, aqui embaixo a sua opinião sobre todo esse tema, né? Sabemos que em vários outros lugares no mundo a maconha não só é descriminalizada, como é legal também, né? Ela é vendida em estabelecimentos que arrecadam imposto, que funcionam ali junto com a economia do país, né? Então é uma discussão que eu acho que não vai parar por aí, né? Que vai ter isso agora, mas ainda vai ter outros passos mais na frente, conforme essa indústria que é bilionária for crescendo ainda mais, tá certo?
Deixe seus comentários aqui. Eu agradeço você muito pela companhia. Espero que você tenha sentido um pouco mais informado conosco. Fique com Deus. Peço humildemente o seu like, a sua inscrição e, se possível, comente e compartilhe. Tá bom? Diga também de que estado de cidade que você está falando. Tá bom? Um abraço grande para você. Fique com Deus e até amanhã.